começar a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre as culpas que você nem sabe que você carrega e que influenciam diretamente na sua vida e no seu comportamento. Existem culpas ocultas que você nem sabia que você carregava e eu vou mostrar para você, eu vou provar para você que essas culpas acabam gerando alguns comportamentos que você não gosta. Eu garanto isso para você, então fica aqui comigo. Vamos começar então falando da nossa reflexão do dia, que é a frase que eu sempre coloco no início do dia aqui no Instagram. Olha só, tudo que você foca, cresce. E aí, qual tem sido o foco na sua vida? Qual tem sido o foco na sua vida? Por quê? Tudo que você coloca foco, toda a sua energia, toda a sua atenção vai para isso. Então, o que você tem focado na sua vida? Você tem focado em coisas positivas ou coisas negativas? Você tem focado em situações empoderadoras ou em situações enfraquecedoras? Qual tem sido o seu foco? E conforme esse foco ele vai crescendo, né? Você vai entendendo que esse foco ele vai tomando conta, mais espaço da sua vida. Talvez seja por isso que você não consiga transformá-la. Porque quando eu tenho um foco excessivamente negativo, eu não consigo enxergar soluções. Eu fico somente no problema. Faz sentido isso para você? Então tudo que você foca cresce, tudo que você foca expande. E você precisa entender como controlar os seus pensamentos. Por isso que ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, vai te ajudar. Por quê? Se eu deixo a minha mente livre, leve e solta, apenas focando em coisas negativas, pode ter certeza, isso vai crescer, isso vai tomar conta do meu dia e eu não consigo ter energia para fazer as coisas que são importantes para mim. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Oi Rose, bom dia mestra, gratidão por ouvir você sempre de manhã. Que bom, fico feliz. Ivone Bertola por aqui também, a Joana Mitchells, Janete, a Verônica, bom dia, Elisângela Costa, a Kátia, bom dia, Zélia, a Sam Moraes, a Helena também por aqui. Que legal que vocês estão chegando aqui para mais uma live da blindagem emocional. Bom, eu vou pedir um favor, enquanto eu tomo o meu chá aqui, vou pedir um favor para você. Clica aqui no aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas. Essa é uma das lives mais importantes que eu estou fazendo nessa temporada da blindagem emocional, nesta 6ª temporada das lives blindagem emocional. Então, existem culpas que você nem sabe que você tem e é importante que talvez algumas pessoas que você goste estejam aqui. Porque a partir de agora a gente vai falar sobre isso. As culpas que você nem sabe que tem. E claro que em algum momento da vida você já sentiu algum tipo de culpa, certo? Ou você até neste momento esteja se sentindo culpada por alguma coisa. Um comportamento ruim, uma escolha que não foi a melhor. Bom dia Marlene, bom dia Rose Caleiro, minha mãe, sejam bem-vindas. Algo que você falou e que não devia e que depois você se arrependeu. Todos nós, em um certo nível, carregamos culpas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A gente carrega inclusive culpas de coisas que nós não fizemos. Coisas que a gente poderia ter tomado uma decisão e nós não tomamos. Você talvez já tenha entendido isso muito bem. Algo que você se planejou para fazer e na hora H você simplesmente não fez, você desistiu no meio do caminho. E isso depois gerou um resultado que não foi o ideal e aí você se sentiu culpada. Sabe aquela história? Isso é muito comum, né? Olha, eu tenho uma ideia. E aí eu fico ali com aquela ideia para mim. Só que eu não executo a ideia. Aí alguém vai e executa essa ideia. Alguém já viveu essa situação? Aí alguém executa a mesma ideia que você e tem um resultado muito bom. E aí você fala, nossa, eu deveria ter feito isso. E aí você se sente culpada por você não ter realizado. Esse tipo de culpa também é extremamente comum. E a culpa, ela surge de 2 maneiras. Escreva aqui, ó. Presta atenção aqui. A culpa surge de 2 maneiras. A primeira maneira é o arrependimento por você ter tomado alguma atitude, algo que você fez. Então você que talvez tenha perdido o controle emocional numa situação, você que talvez tenha dito alguma coisa muito dura para alguém que você goste muito,
para algumas pessoas, você que é mãe, pai, talvez tenha batido no seu filho e aí isso gerou uma culpa muito grande em você, uma decisão de negócios, ou seja, o arrependimento por alguma atitude que você tomou. Tudo bem? Agora uma coisa importante, esse arrependimento por você ter tomado alguma atitude tem um benefício se você souber usá-lo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Por que existe um benefício num arrependimento, gata? Por quê? Porque você tem a chance de aprender. Faz sentido isso para você? Você tem a chance de aprender com aquele erro que você cometeu, com aquela ação que não foi muito boa e que gerou culpa em você. O problema é que a maioria das pessoas, ela fica remoendo essa culpa. E quando ela fica remoendo essa culpa, ela fica ruminando essa culpa, ela não aprende nada. Ela simplesmente não consegue evoluir a partir desse deslize que ela teve. E a gente precisa, presta atenção no que eu vou te falar agora, pegar mais leve com a gente. É preciso que você tenha empatia por si mesma. Porque você, talvez, se cobre de maneira exagerada, você se puna de maneira exagerada, coisa que você não faria, por exemplo, com um amigo, com uma amiga que você tem. Faz sentido isso? Você se identifica? Se você se identifica, escreva eu aqui para eu saber. Talvez você comece a entender que você precisa pegar mais leve com você. E quando eu digo pegar mais leve, é você ter a empatia de compreender que você é humana, que você também falha. O problema é que a maioria não aprende. A maioria simplesmente fica no sofrimento. E aqui, entenda uma coisa, a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Escreva aqui para você não esquecer, quando você escreve, você retém a informação por mais tempo. A dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Então você ficar no sofrimento, isso é uma opção sua. Então essa culpa que você talvez carregue, você precisa olhar para ela e trabalhar. Você cometeu um erro, você falou algo errado, você tomou uma decisão errada, ok? O que você aprendeu com isso? E aqui presta atenção em mais uma coisa que eu vou te falar. Eu sempre digo que a vida não desiste da gente, a vida não desiste de você. E quando você repete o mesmo problema, o mesmo erro, é porque você ainda não aprendeu. Então a vida está te mostrando, olha, você precisa aprender sobre isso. Então quando você repete o mesmo padrão num relacionamento abusivo, por exemplo, é porque você ainda não aprendeu. E aí a vida está te mostrando, olha, você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso. A gente tem a mania de achar que se vitimizar é muito mais fácil. Ficar no papel de vítima é muito mais fácil. Então, nossa, eu errei, eu vou remoer a minha culpa e eu vou me autopunir porque eu sou uma vítima. Não, você não precisa fazer isso. A dor é inevitável. O sofrimento ele é opcional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A maioria das pessoas, elas ficam presas nessas culpas e elas não aprendem nada. E você precisa ser adulta. Adultos aprendem e seguem a sua vida. Crianças ficam remoendo. Por quê? Porque a criança talvez ainda não tenha a maturidade emocional para lidar com isso. Agora você é uma adulta e você tem que se comportar como uma adulta. E o que é se comportar como uma adulta? É enfrentar o problema. É você aprender com aquilo que aconteceu. Apenas remoer a culpa e ficar acumulando culpas aqui vai fazer com que a sua vida paralise. Faz sentido isso? Talvez a sua vida hoje esteja paralisada. Por quê? Com tantas culpas que você carrega e você não vai resolver. E você fica aí no conformismo. Você acha que, é assim mesmo, eu tenho que carregar as culpas. Não, você não tem que carregar as culpas. Você precisa resolvê-las para você aprender com elas. O que houve? O que você tira de lição daquele fato? Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Agora,
a gente aprende de duas maneiras. A primeira é o arrependimento por você ter tomado alguma atitude que não foi boa. E aí você se arrepende. Agora, a segunda, e agora presta atenção, porque agora a live vai começar para valer. A segunda maneira que a culpa surge na sua vida é por isso daqui, ó. Pode até printar se você quiser, para você não esquecer mais. Por assumir a responsabilidade por algo fora do seu controle. Porque aqui é algo que nem sempre tem um fato concreto. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Quando você assume a responsabilidade por algo que está fora do seu controle, nem sempre existiu um fato concreto. Como assim, ô gata? Fica comigo que você vai entender. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é que a maioria das coisas não está no seu controle. A gente tem a ilusão de que a gente tem o controle de várias coisas, né? Que eu posso controlar o que o meu marido pensa, eu posso controlar o que a minha mãe pensa, eu posso controlar o que o meu filho pensa. Você não tem esse controle. Não se iluda mais com isso. Porque muitas pessoas ficam naquele discurso de eu acredito que o meu relacionamento vai mudar, sabe por quê? Porque o meu marido vai mudar. E aí eu fico naquele relacionamento falido, ó, por muito tempo. Você sabe disso muito bem, porque se você não viveu isso, você já conheceu alguém que tem esse discurso. Então a maioria das coisas não está sob o nosso controle. Tudo bem? O que você controla? Você controla a sua mente, o seu corpo, os seus pensamentos. Então isso você controla. Só que a gente assume algumas culpas que não estão sob o nosso controle. E aqui uma coisa muito importante. Você nem sempre tem culpa. Nem tem culpa de ter assumido isso. Você simplesmente, por algo que eu vou pedir para você escrever agora, por lealdade emocional, escreva aqui. Por lealdade emocional, você acaba carregando culpas na sua mente subconsciente. Existem culpas, tá faltando um S aí, desculpa, viu? Existem culpas que carregamos no subconsciente. Existem culpas que a gente carrega na nossa mente subconsciente. Como assim, ô gata? Culpas que foram criadas por essa lealdade emocional. E o que é a lealdade emocional? Presta muita atenção agora, porque talvez fichas cairão a partir de agora. Para você entender a lealdade emocional, você precisa compreender como você nasceu. Como é que foi a sua gestação? Como era a relação da sua mãe e do seu pai? Como era o ambiente em que eles viviam? Tudo isso é importantíssimo para você entender sobre lealdade emocional. E tem mais uma coisa importante para você compreender. Quando você nasceu, todos nós aqui, quando nós nascemos frágeis. Nós nascemos precisando de cuidados. A gente precisava que a mamãe cuidasse da gente, desse calor, desse alimento. A gente precisava. Por quê? Porque um bebê humano não sobrevive sozinho ao nascer. Ele precisa ser cuidado. O bebê humano, ele nasce pré-maturo. Por quê? Porque é a partir de mais ou menos 9 meses de idade que a criança começa a ganhar uma certa autonomia. Ela começa a ficar de pé, ela começa a ter uma autonomia maior. Quando você é um bebê, você não tem. Faz sentido isso para você? Você não tem essa autonomia. Essa autonomia ela vai sendo construída com o tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa lealdade emocional ela é construída em troca de sobrevivência. Eu, de maneira subconsciente, eu preciso que você, mamãe, cuide de mim. Então, eu troco a minha sobrevivência por essa lealdade. O que isso significa? Eu carrego as dores da mamãe. Eu carrego as culpas da mamãe. E isso é extremamente comum. Só para você ter uma ideia, ontem eu tive 2 atendimentos de hipnoterapia. Em um deles havia exatamente isso. Exatamente isso, essa lealdade emocional à mãe. Então, se a mamãe sofre, eu sofro também. Se a mamãe vive na escassez, eu também vivo na escassez. Se a mamãe
tem um relacionamento ruim, eu também tenho um relacionamento ruim. Eu tenho relacionamentos ruins ao longo da minha vida. O tempo todo você vai encontrar pessoas que estão presas dentro dessa lealdade emocional. Tudo bem? E são culpas que você carrega e que você nem sabe e que geram um comportamento que é prejudicial para você. Quer ver? Eu vou te contar uma história aqui de um atendimento recente que eu fiz de hipnoterapia. Eu estou dando o título de A Mulher que Carregava o Mundo nas Costas. Alguém se identifica com isso aqui? Alguém se sente uma mulher, ou um homem também, que carrega o mundo nas costas? Escreve aqui eu, só para eu saber se você se identifica. E eu vou contar essa história para você. Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Eu vou contar agora para você essa história, a história da mulher que carregava o mundo nas costas. Presta muita atenção, que talvez seja a sua história. Uma mulher, 42, 43 anos, 3 filhos, esgotada fisicamente, emocionalmente. Por quê? Porque ela estava cansada. Trabalhava fora, cuidava dos 3 filhos, divorciada. Uma vida muito pesada. Tinha a mãe, os irmãos para cuidar. E ela me procurou com sintomas de crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade nos últimos tempos. E aí, dentro do processo, para quem já fez o processo comigo, primeiro eu faço uma grande investigação. Né? Então eu pergunto. Por quê? O que eu estou buscando com essas perguntas? Um padrão, ou padrões. Eu estou buscando padrões nesse comportamento. E aí sim, com essas respostas, aí eu vou para a terapia, eu levo a pessoa para a terapia. E aí vamos lá, a história, para você entender a causa que fez essa mulher se tornar alguém que estava carregando o mundo nas costas. Imagina você carregando o mundo nas costas. Óbvio que você vai ter crise de ansiedade. Por quê? Porque é muito pesado. Você está com a tua mente super acelerada. E o tempo todo ela precisava dar conta de tudo. Presta atenção agora. Essa mulher, ela era a caçula de 4 irmãos. Caçula de quatro irmãos. Só que a diferença dela pro irmão mais velho, o primeiro mais velho, né, que seria o terceiro, era uma diferença de cerca de 9 anos. Ela foi a famosa raspo de tacho. Você já ouviu esse termo? Muito comum, né? Se falar, é o raspo do tacho. Né? Então, veja só já nessa expressão que parece inocente, parece um dito popular, tem um peso muito grande. Né? Tem algo de não merecimento. Né? Pô, você é o raspo de tacho, né? Você é o resto do resto. A mãe engravidou, só que não foi uma gravidez planejada. E o pai ficou muito bravo com isso. Muito bravo. Eles quase se separaram, inclusive. Porque a situação da família era uma situação difícil, economicamente falando. E com isso, aquela gestação foi muito difícil para a mãe. Por quê? O pai aí despirocou. Né? Foi extremamente irresponsável, como muitos homens são, e caiu na farra, caiu no mundo. Então, muitas traições, muita insegurança para essa mãe. E a mãe, e aqui o que eu vou te falar é para você não julgar a mãe, tudo bem? Temos um acordo aqui, eu não quero que você julgue essa mãe. Opa, deixa eu... Eu não quero que você julgue essa mãe. Mas, durante toda essa gestação, essa mãe culpou essa filha, essa gravidez, essa gestação, de tudo que estava acontecendo na vida dela, da insegurança, do estresse, das traições. E aí ela nasce. Só que, para esse bebê que estava lá, desde o momento ali dos 3 meses de gestação, ela está absorvendo tudo o que essa mãe está vivendo emocionalmente. Aliás, ela vai carregar isso até os 7 anos de idade. Por quê? Elas vivem
no mesmo campo emocional, tanto a mãe quanto o filho. Então, para você olhar para a sua história agora, é muito importante você entender como é que foram os seus primeiros 7 anos de vida. Como era o cenário? Como era o ambiente? Como é que a sua mãe estava emocionalmente? Ela estava feliz? Ela estava triste? Ela estava depressiva? Como que ela estava? Por quê? Porque muito provavelmente você viveu tudo isso junto com ela. Tudo isso com ela. E aí no caso dessa minha paciente, ela começou desde muito cedo a ter crises de ansiedade. Por quê? Porque ela queria agradar o tempo todo a mãe. Por quê? Porque ela se sentia culpada pela dor da mãe. Então a maneira que ela encontrou é sempre o quê? De agradar a mãe, sempre de fazer tudo certinho, de não deixar nada fora do lugar. E aí isso se tornou um condicionamento. Com isso, ela passa ao quê? A fazer tudo pelos outros. Porque esse foi o aprendizado que a mente dela entendeu. Se você fizer tudo pelos outros, se você não desagradar a mamãe ou ninguém, você sobrevive. Ou seja, essa lealdade emocional com a mãe garantiu a sobrevivência dela. Tudo bem? E quando ela não conseguia agradar as pessoas, ou quando ela tinha que falar não para alguém, ela se sentia o quê? Culpada. Ela se sentia muito culpada. E aí ela dava um jeito de fazer. Chegou aos 42 anos, exausta. 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 Foi uma das pessoas mais impressionantes que eu vi fisicamente, para você ver assim, fisicamente o quanto ela estava abatida. Você viu o abatimento, olhos fundos. Por quê? Estava esgotada. E tudo isso começou aonde? Numa história que ela não tem culpa nenhuma, né? Se ela é o fruto desse relacionamento da mãe e do pai, se o pai começa a trair, se a mãe se sente, culpa ela por isso, ela não tem culpa nenhuma disso. Esse é um tipo de culpa que muitas pessoas carregam e nem sabem, e isso gera um comportamento. Faz sentido isso para você? Alguém aqui se identifica com essa história? Porque talvez, presta atenção, esteja na hora de você fazer as pazes com a sua história para você transformar a sua vida. Fazer as pazes com a sua história é você enfrentar uma situação como essa, entender e compreender o que aconteceu ao longo da sua vida para que você possa se libertar. As pessoas não são livres, por quê? Porque elas carregam muitas culpas que elas nem têm ideia que são delas, que elas carregam, que elas, principalmente por lealdade emocional, elas pegaram para si. Tudo bem? Oi, Marta Oliveira, bom dia. Lidiane também por aqui, Lu Gomes, Dida. Tá fazendo sentido isso para você? Então, comece a entender o teu comportamento hoje, esse comportamento que é ruim para você. E esse comportamento de agradar, ele é muito comum, extremamente comum. Muitas pessoas se sentem culpadas e elas nem sabem por quê. E talvez hoje você esteja exausta, acumulando uma série de atividades, uma série de problemas que não são seus, simplesmente porque você acha que você tem uma dívida eterna com a sua mãe. E é uma dívida que parece que é impagável. Você não sabe quando você paga, e aí, o quanto você tem que pagar, e você fica pagando. E nesse caso tinha mais um agravante, só para você entender a questão física, que eu até falei dessa paciente. Ela era a quarta filha. A quarta filha. No programa Blindagem Emocional, tem um dia que eu falo sobre a grade de lealdade familiar. Escreva aqui, grade de lealdade familiar, para você não esquecer. E quando você for fazer a blindagem emocional, você lembrar. Tem um dia específico que a gente fala sobre isso. E o que é essa grade de lealdade familiar? Todos nós nascemos numa ordem, certo? Se você tem irmãos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e você é algum deles aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Depende aí da sua história. E para cada posição,
existem algumas características. Por exemplo, isso não é uma regra fechada, mas para você entender o contexto. O primeiro filho ou a primeira filha, teoricamente, tem uma energia mais masculina. E isso não tem nada a ver com sexualidade, tudo bem? A energia masculina é a energia que nós temos, a energia da ação, assim como todos nós temos a energia feminina, que é uma energia do cuidado, do autocuidado, da intuição. Todos nós temos. Por quê? Somos metade mãe e metade pai. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então nós temos essas duas energias. O primeiro filho tem uma energia mais masculina, de maior intensidade, de maior familiaridade. Por quê? É da ação. Então, teoricamente, esse primeiro filho é aquele que vai para o mundo, que vai desbravar o mundo, que vai, por exemplo, dentro lá da nossa ancestralidade, na falta do pai, é ele que vai para a floresta para trazer o alimento para a família, é ele que vai dar o sustento da família. Então, ele tem força de ação. Tudo bem? Se você é primeiro filho aqui, diz, eu sou primeiro, eu sou primeira, só para eu saber se você é a primeira ou o primeiro. Já o segundo filho, ele tem uma energia, teoricamente, mais feminina, que é uma energia do cuidado, da intuição, do acolhimento, uma energia de muito mais sabedoria. Esse é o segundo filho, tudo bem? Esse é o segundo filho. Porque esse, teoricamente, também, de acordo com a nossa ancestralidade, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar em casa para cuidar do restante da família, já que o primeiro está saindo para buscar o alimento. O segundo vai ajudar na casa, vai ajudar na proteção da família. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui, ó. Se você é segundo, coloca aqui. Coloca qual é a tua ordem aqui. A Célia, eu sou 1. A Lídia, sou primeira. A Silvana, eu deve ser primeira, né? Rubenilson, eu sou primeiro. A Cristina Nakato, eu Cristina, eu sou primeira. A Sol, primeira. A Marta, opa, sou o segundo filho, combina muito comigo. Calma, Marta, calma, que nem tudo é como se parece, a gente vai entender daqui a pouquinho. Já o terceiro filho, ele tem a chamada energia neutra. E o que é essa energia neutra? É uma energia muito mais equilibrada entre o feminino e o masculino. Por quê? Porque o primeiro filho vai para a floresta buscar o alimento. O segundo é o do autocuidado. O terceiro é como se ele já não tivesse muito espaço na família. É aquele que vai para o mundo. É aquele que está mais desconectado do clã. Tudo bem? Faz sentido? Ele está mais desconectado do clã. É aquele mais comunicativo, é aquele que ele vai buscar mais a sua liberdade. Esse é o terceiro filho. E aí, se você é o quarto, quinto ou sexto, aí você vai colocando embaixo, por exemplo. O quarto filho, ele está o quê? Embaixo do primeiro. Ele é igual, ele tem as mesmas características do primeiro. O quinto tem as mesmas características do segundo. E o sexto, as mesmas características do terceiro, mas em intensidades menores. Tudo bem? Porque essa energia vai sendo dissipada ao longo da grade de lealdade familiar. Beleza? Ó, a Kátia escreveu aqui que ela é a sexta. Se ela é a sexta, ela é, teoricamente, como o terceiro filho, mais desgarrado do clã. Tudo bem? Energia neutra. E aí, voltando à minha paciente, ela era a quarta. Como quarta, ela tem a ação, sim, como o primeiro, só que ela tem menos. Ela tem menos energia. Ou seja, quem deveria carregar a família, se é que alguém deveria carregar a família, mas se alguém teria mais força para carregar a família, seria quem? O primeiro. E ela é a quarta. Então imagina a sobrecarga dela, o quanto ela estava, como estava pesado para ela. Por isso que ela chegou, quando eu a conheci, eu me impressionei realmente com os olhos muito fundos, uma magreza muito acentuada. Por quê? Porque ela estava esgotada fisicamente. E aí as crises de ansiedade o tempo todo na vida dela. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Porque agora
você talvez fale o seguinte: ah, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Toda família tem os seus segredos, né? Já diria Cristina Rocha no SBT, né? Segredos de Família, né? Que eu acho que é o programa dela. Todas as famílias têm as suas histórias. Todas as pessoas têm as suas histórias e têm o seu lado oculto. Todos nós temos, né? Um lado que a gente evita se conectar. E aí pensa o seguinte: será que você realmente é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta? Porque isso muda muita coisa quando você está na posição errada. Como foi o caso dessa minha cliente. Ela era a quarta e ela estava assumindo a responsabilidade da primeira. Só que ela não tem força o suficiente para isso. E por que eu estou falando sobre os segredos que podem existir na sua história? Porque talvez na sua vida, na sua história, tenha existido algum tipo de aborto antes de você nascer. E isso muda tudo. Independentemente se o aborto foi provocado ou não, e eu não quero entrar nessa discussão aqui, tudo bem? Mas se o aborto foi provocado ou não, ou se o aborto aconteceu espontaneamente, essa vida precisa ser considerada na grade de lealdade familiar. Então vamos imaginar o seguinte: a Marta escreveu aqui, né? Eu sou a segunda, beleza. Mas se existir um aborto antes da Marta nascer, a Marta não passa mais a ser a segunda. Ela se torna o quê? A terceira. Faz sentido isso? E isso precisa ser considerado. Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Muitas pessoas, elas vivem fora da sua posição real. Fora da sua posição real. E isso gera para elas uma carga que não é condizente com a posição dela, e ela não vai ter energia para isso. Só que aí o que ela faz? Como a minha paciente fazia. Ela se colocava na posição, então ela trabalhava, né, ela vivia numa energia que não era dela. Imagina você ficar acelerando o seu carro, acelerando, o que vai acontecer com o motor? Uma hora ele vai pifar. Por quê? Porque você não tem essa energia suficiente para carregar o mundo nas costas. Ou você encontra, presta atenção, maneiras de equilibrar isso. Você precisa encontrar maneiras. Por isso que blindagem emocional é tão importante. Controle das emoções. Por quê? Você vai precisar ter blindagem emocional para suportar essa mudança, essa transição. Por exemplo, essa minha paciente, ela começou a dizer não para as pessoas que sempre se acostumaram com ela fazendo tudo. E as pessoas estranharam. E as pessoas meio que rejeitaram ela. Por isso que se eu não tenho blindagem emocional, se eu não tenho o controle das emoções, o que acontece? Eu desisto. E aí é muito mais fácil eu seguir no padrão que eu já conheço. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Vamos ver aqui uma pergunta da Lid Antunes. Oi, Lid. Quem é única? Seria qual posição? Primeira, se não existiu nenhum aborto antes de você, tá bom, Lid? Se existiu, vamos imaginar, se existiu um aborto antes de você, você é a segunda. Tudo bem? E eu sei que não é tão simples de você compreender, né? De você conversar isso muitas vezes com a sua mãe. Pô, mãe, teve um aborto? Às vezes a mãe nem sabe, porque às vezes foi um aborto espontâneo. E lá atrás, isso era muito comum. Era muito comum. Por isso que, durante o meu processo de hipnoterapia, eu faço literalmente uma investigação. E é uma das partes que eu mais gosto de fazer, inclusive. Por quê? Porque é uma maneira de eu entender a história e encontrar os padrões. E encontrar exatamente o que bate e o que não bate nessa história. O que é coerente e o que não é coerente. Essa investigação, ela é necessária. Se você quer transformar a sua vida de verdade, você precisa fazer as pazes com a sua história.
Você precisa compreender a sua história. Porque talvez o comportamento que você tenha hoje tenha a ver com culpas que você nem tem culpa, literalmente, disso, mas você carrega por lealdade emocional. Você carrega esse tipo de culpa como se ela fosse sua. E é por isso que você sofre. E é por isso que você vive uma vida desconectada da sua essência. É por isso que você vive uma vida no sofrimento. Uma vida no sofrimento machuca. Uma vida no sofrimento é muito pesada. E você não merece isso. Entenda, você não merece isso. Não normaliza mais esse sofrimento que você vive. Às vezes por uma culpa que você nem sabia que você tinha e que gerou um comportamento extremamente pernicioso para você, um comportamento que está tirando a sua saúde física, a sua saúde mental, está roubando os seus melhores dias. Não se conforma mais com isso. Não se conforma mais com isso. Isso pode ser comum, mas não é normal. Isso pode até ser comum, mas não é normal. Escreva aqui, isso é comum, mas não é normal. Para você não esquecer. Isso é comum, mas não é normal. Não normaliza mais esse sofrimento que você vive. Porque existem sofrimentos que você não tem culpa, literalmente. Enquanto você não faz as pazes com a sua história, enquanto você não encara isso de verdade, você vai ficar no sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui então para mim qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou dar a dica de um livro para você. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Olha só, a Lid. Eu estou assim, carregando a casa nas costas, esgotada física e emocionalmente, dobrando o paraquedas de todo mundo sem ajuda nenhuma para dobrar o meu. Pois é. Agora você, Lid, precisa entender que talvez você não tenha energia suficiente para dar conta de todo mundo, de dobrar todos os paraquedas, como você disse. E aí você precisa equilibrar a sua vida. Aí você precisa encontrar um equilíbrio. E 2, você precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões. Enquanto você continuar aceitando isso passivamente, só na reclamação, só no vitimismo, você não resolve nada. Você precisa decidir, você precisa entrar em ação. Você precisa talvez de preparação, como eu sempre falo. Você precisa de conhecimento, de autoconhecimento e de blindagem emocional. Esses são os 3 pilares para você se preparar para você transformar a sua vida. Eu não estou dizendo para você hoje cortar o paraquedas de todo mundo. Não é isso. Você precisa ter um plano, você precisa se preparar. É como correr uma maratona. Para você correr uma maratona, você precisa começar a treinar. Então, qual é o tipo de decisão que você toma hoje para iniciar esse processo? Para iniciar esse processo. Para você se libertar disso. Porque isso está muito pesado para você. Você já tem consciência disso. Só que, presta atenção numa coisa. A gente tem a mania de normalizar as nossas dores físicas e emocionais. Ah, depois eu resolvo isso. E aí você fica só resolvendo urgência. O teu corpo uma hora para. O teu corpo uma hora para. Como que eu sei disso? Em 2014 eu tive um tumor no pescoço. Uma hora o corpo para. Uma hora o corpo fala o seguinte: tem que parar. É sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem, Lidy? A Dirlene, não deixar de fazer as minhas coisas para fazer para os outros. Tá meio complicado, mas aos poucos estou conseguindo. Coloca mais intencionalidade, mais força. Tenha blindagem emocional, que é o controle das emoções, para você sustentar, Dirlene, essa sua decisão. Tudo bem? A Ana Souza, decidir, preparar e agir, equilibrar as emoções. Exato. Preparação, tudo começa pela decisão, Ana, mas a preparação é fundamental para você agir. O autoconhecimento high five, que eu falo bastante aqui, ele só te instiga a agir. Só que sem preparação, você vai se frustrar. Sem preparação, você vai se machucar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Peraí. Mais um aprendizado. A Simone. Eu sou a primeira. Não teve aborto antes. Minha mãe esperou 5 anos para me ter. Hoje eu vivo para minha família. Bom, está tudo bem, Simone, beleza. Agora, ó, olha só. Aí eu vou
eu vou te instigar aqui. Posso fazer uma pergunta desagradável para você? Diz sim ou não, Simone, senão eu não vou fazer, tá bom? Mas se você quiser, eu faço a pergunta desagradável para você talvez pensar a respeito disso. Se tá tudo bem para você viver para sua família, se isso não tá te desgastando, tá tudo bem. Segue a vida. Siga a vida, tá bom? Deixa eu ver aqui a Marta. Aprendizado, conhecer melhor a família de origem. Isso, quando possível também. Hoje meu pai não está mais aqui e minha mãe com Alzheimer. Sim, a gente precisa conhecer melhor a nossa família de origem. O problema é que as histórias vão se sobrepondo, né, Marta? E aí vai virando uma grande teia de aranha. E aí tem histórias que a gente não quer se aprofundar, que a gente não quer entender, que a gente não quer incomodar a pessoa, porque a pessoa vai... Isso deveria ser um direito, né, que todos nós temos, mas eu também compreendo, né? Cada um tem aí o seu momento, a sua vergonha, a sua dor, e ela não quer expor isso. A Marina, pena, tem que sair dessa maravilhosa live, Tá legal, tá legal. Boa. Estou pronta para dar, acho que o chute inicial nas minhas culpas. Muito obrigado. Isso, ação, muito importante. Ah, Simone me autorizou aqui. Então, Simone, ó, você está dizendo aqui, ó, você foi a primeira, né, e não teve aborto antes, porque minha mãe esperou 5 anos para me ter. Vamos imaginar, se sua mãe te desejou muito, se ela desejava muito ter uma filha, por que ela esperou 5 anos? E será que nesses 5 anos não aconteceu nenhum aborto, mesmo que espontâneo, mesmo que ela tenha perdido? Porque se ela desejava muito, talvez, não sei se ela teve dificuldade em te ter, né? A dificuldade às vezes natural que acontece. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, se você estivesse na hipnoterapia comigo, com essa sua resposta, já ligaria um alerta em mim. Opa, 5 anos para tê-la? Por quê? Quando que, sei lá, o pai e a mãe se casaram? Ah, se casaram há 6. Por que demorou tanto? Né? Qual a razão de demorar tanto? Isso tudo vai te mostrar um caminho. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Maravilha! Bom, essa foi mais uma live da Blindagem Emocional. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim no direct. Cris Marchiori, bom dia! Seja bem-vindo, espero que você esteja bem, Cris. O Rubenilson, eu não conheço meu pai. Minha mãe não gosta de falar dele. Tenho 52 anos e não sei nada do meu pai. Primeira coisa, claro, você tem que respeitar a história da sua mãe, o desejo da sua mãe, né? Mas é injusto com você. Isso é uma coisa que isso é uma opinião minha. É injusto você não saber nada da história do seu pai, por pior que tenha sido o seu pai. Por pior que tenha sido o seu pai. É uma injustiça na minha visão. Eu acho que a gente deveria ter o direito, né, de entender, né, entender isso. E só que, ó, olha só, aí você já tem que imaginar, né? Se você não conhece o seu pai, é porque alguma coisa aconteceu, certo? Muito provavelmente, eu vou dar opções aqui, não sei se tá bom, Rubenilson, mas o pai abandonou, o pai se separou da mãe, o pai sumiu, o pai morreu, enfim, houve sofrimento da mãe, certo? A mãe sofreu. Quando a mãe sofre, você concorda? Vamos imaginar, o Rubenilson, um bebezinho, né? E acontece alguma dessas coisas que eu falei aqui. A mãe sofre. A mãe, quando está no sofrimento, quando você está no sofrimento, você não consegue se conectar verdadeiramente com outras pessoas, com o presente. Você vive no sofrimento. Imagina como essa criança interpretou isso. A minha mãe me abandonou, a minha mãe não está aqui comigo. Ou seja, existe, talvez crie aí dentro de você, talvez tenha criado dentro de você uma tristeza que lá na frente vai gerar uma depressão, por exemplo, uma tristeza profunda, porque a minha mãe não me ama, a minha mãe não me quer. Por isso que a gente precisa fazer as pazes com a nossa história. Tudo bem? Olha lá, o Rubenilson, eu não tenho uma boa afinidade com a minha mãe por essa situação. Ou seja, tem um conflito aí com a mãe. Porque provavelmente, aí ó, eu tô chutando aqui, tá, Rubenilson? Eu não conheço a sua história, eu tô divagando aqui. Vou indicar um livro, Mônica. Boa, obrigado, Mônica. Vou só terminar essa resposta e eu já indico, tá bom? Existe um conflito. Por quê? Provavelmente, eu apostaria as minhas fichas, que a mãe, de uma certa maneira, talvez tenha tido conflito com essa gestação. Talvez tenha tido conflito com essa gestação. E aí, por isso que existe esse choque hoje entre o Rubenilson e a mãe dele. Mônica, só porque você pediu, eu vou indicar o livro.
aqui. Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Um livro muito bom, é um livro bem de reflexões, um livro bem legal para você entender mais sobre fazer as pazes com a sua história, tá bom? Você Pode Curar a Sua Vida. Esse é o livro que eu indico hoje aqui para você, tá bom? Guarda isso, tá bom? Olha, uma pergunta muito boa da Ana aqui, pra gente fechar, porque eu já passei do tempo aqui. Essa questão de ser o primeiro ou caçula é só da parte da mãe ou também do pai? Sou fruto de um adultério do meu pai, rejeitada pela família paterna. Você tem que considerar o seguinte, você, a sua família é você e o seu pai, independente do adultério ou não, é você e o seu pai. Você, o seu pai e sua mãe, desculpa. Essa é a sua família. Então, se nessa família você é a primeira, você é a primeira, tá bom? Então você não vai considerar, por exemplo, os irmãos que você tem pelo pai, do pai. Não, você não vai considerar isso. Tá bom, Ana? Bom, é isso. A Dirlene já leu o livro. Muito bom, muito bom. Bom, amanhã espero que você tenha gostado dessa live da blindagem emocional. Se você tiver alguma dúvida, me manda no direct, porque eu sei que esse tema gera muitas reflexões, né? Muitas inquietações. Oi, Tânia! A Tânia já leu, já li esse livro, incrível, excelente, Tânia, seja bem-vinda. Eu não te vi aqui, Tânia, desculpa. E que bom que você está aqui, que bom que a gente está encerrando mais uma live da blindagem emocional. A gente volta amanhã, às 8 da manhã, em ponto, tá bom? Grande abraço!